Vibes com Anderson Barbalho. E aí, pessoal, como vão vocês? Beleza? Outro ponto que eu preciso falar para vocês sobre diabetes mellitus tipo 2. Quais são os cuidados que a gente tem que ter, tá? Então eu falei ao longo das várias aulas sobre diabetes, ou dos vários papos, né? Não vamos dizer que foi uma aula, foi um papo bem descontraído, um papo bem direto com vocês sobre a diabetes. Então a minha preocupação foi falar para vocês que é uma doença que é de histórico conhecido, é uma doença de fácil observação, é uma doença presente hoje em dia na sociedade moderna. Então a gente tem que se preocupar. Ao contrário do que a gente pensa que ela só pode acontecer com os outros, pode estar acontecendo com você, já que é uma doença dita silenciosa, porque os sinais principais eles podem não chamar atenção e esses sinais muitas vezes são despercebidos, só chegando a trazer realmente preocupação quando o quadro já evoluiu bastante. Então, muita atenção, muito cuidado, observe as condições familiares e evite os fatores ambientais que predispõem a essa doença tão complicada no nosso dia a dia, tão crônica, né? Que vem se tornando uma epidemia, como em países europeus e da América do Norte, tá certo? Então, hoje eu quero falar para vocês sobre cuidados. Então, o cuidado principal do diabético tem ligação, no caso, quando ainda não é conhecida, de uma consulta médica periódica, para que ele possa acompanhar sinais como aumento da pressão arterial, sinais como aumento nas taxas dos lipídios corporais, como triglicerídeo, e a baixa de HDL, que é a gordura boa, que deve estar alta no nosso corpo. Também as taxas de açúcar devem ser acompanhadas para que a gente possa observar a presença ou não de riscos. E o principal fator, um dos que chamam mais atenção, é o que eu vou falar agora, que nos próximos encontros que nós teremos, eu vou falar especificamente sobre eles. Se você for lá no nosso Instagram, @andebarbalho, você já sabe do que eu estou falando, a obesidade. Então, aquela circunferência abdominal que indica a quantidade de panículo adiposo, a quantidade de material lipídico armazenado no nosso corpo, na região abdominal, é um dos principais indicativos que trazem preocupação, tanto para homens quanto para mulheres, tá? Então, esses pontos que a gente falou traz a necessidade de um acompanhamento. Então, se você tem taxas alteradas, se você tem alterações de pressão arterial, se você tem alguns sintomas ligados a quadros de diabetes, como visão turva, sede excessiva, muito xixi, come bastante e também está emagrecendo, você precisa desse acompanhamento. E se você ainda não tem nada disso, mas está meio que desligado, sedentário, consumindo também um pouco de álcool em excesso, ou também alimentos de origem industrial, muito ricos em conservantes e também substâncias nocivas à saúde, dá uma pisadinha no freio, dá uma paradinha, rever esses seus costumes, reveja um pouquinho esse seu cotidiano, introduza mais bom alimento e atividade física. A partir do momento que você descobre a doença e que você passa a ter esse cuidado médico, é necessário demais que você controle essa taxa de açúcar. Ou seja, nada adianta você fazer um tratamento com medicamento se você não mudar a sua conduta no que diz respeito à sua alimentação e atividade física, tá, pessoal? Então é muito importante associar uma dieta e uma atividade física a uma ação medicamentosa. São medicamentos extremamente confiáveis. Pode ter certeza que o seu médico vai passar o melhor tipo de medicação para o seu quadro. E outra coisa, é extremamente barata, é uma medicação muitas vezes gratuita nos postos de saúde, e se você vai comprar, tem também um custo baixíssimo na farmácia essas medicações. Outro ponto importante é que hoje em dia existem medicações extremamente eficientes, injetáveis, que precedem até o uso de insulina, que é um dos últimos casos no caso da diabetes tipo 2. Ou seja, nada justifica você deixar de lado, postergar e jogando para frente, literalmente empurrando com essa barriga para frente uma doença que pode ser tão perigosa.
E falando no Enem, chegamos no momento que tem uma grande ligação de tudo que eu falei com os concursos. A diabetes é uma das doenças de fisiologia que mais aparece no Enem. Eu vou colocar aqui para vocês as questões que caíram sobre diabetes e a resolução. E depois você vai acompanhar uma aula só com a resolução dessas questões. O que você tem que observar? Que a diabetes é uma das doenças que mais cai no Enem. Essa doença caiu em 2000, caiu em 2012, caiu em 2016 e caiu em 2018. Ou seja, por baixo, 4 vezes no mínimo que essa doença já apareceu na sua prova do Enem. Então é muito importante que tudo que eu falei traga para você bagagem, traga para você curiosidades respondidas que façam você associar facilmente ao conhecimento biológico necessário para o aprendizado, para resolver essas questões. Nos vestibulares de particulares, ou seja, e também de públicas que realizam vestibular, certeza é uma das questões que mais aparece. Então pode curtir aqui a gente, pode falar, pode comentar, mandar dúvidas que eu esclareço sempre para vocês. Fica a dica, cuidados para prevenir, após a descoberta, a manutenção desse uso da associação dieta, atividade física e farmacologia e uso dos medicamentos, tá? Da farmácia específica para diabetes e, por último, a aplicação desses conhecimentos no que diz respeito aos resultados dos exames do Enem. Então vamos agora para a aula onde eu vou estar resolvendo essas questões para vocês. Acompanha aí a gente! BioVibes com Anderson Barbalho.